Sofia ajustou o colarinho do seu uniforme impecável, o mesmo que usara em missões onde o silêncio era a única arma contra o caos. O espelho do quarto nupcial no palacete antigo de Sintra refletia uma mulher que comandara equipas em cenários de alta tensão, confidenciada com segredos capazes de abalar alianças internacionais. Mas ali, momentos antes de dizer sim, a porta abriu-se com estrondo. Isabel, a madrasta, irrompeu como uma rajada de vento atlântico, com um envelope na mão trêmula, os olhos carregados de uma fúria disfarçada de preocupação. Preciso falar contigo a sós, Sofia. É sobre o Pedro. A voz dela era um sussurro cortante, daqueles que ecoam mais alto que um grito. Teresa, a mãe de Sofia, ergueu-se como uma oliveira centenária. De jeito nenhum, Isabel. Isto é o dia dela. Mas Sofia ergueu a mão, calma como o Tejo em maré baixa. Dê-nos um minuto. O quarto esvaziou-se, deixando apenas o aroma de flores frescas e a tensão que se acumulava como nuvens antes da tormenta. Isabel aproximou-se, o seu vestido de seda creme roçando o chão como uma serpente. Não queria fazer isto agora, mas estás a entrar no engano. Espalhou as fotos sobre a mesa de maquilhagem. Pedro, rindo com uma mulher morena num café lisboeta, as mãos roçando-se num gesto que cheirava à intimidade proibida. Ele tem outra. Sempre teve. Achas que um homem como ele se contenta com alguém que vive de ordens e medalhas? As palavras feriam como espinhos de uma rosa podre, e quando feridas antigas que Sofia aprendera a ignorar nas noites solitárias de quartel. Não era só traição, era uma tentativa de a reduzir a nada, de a fazer desabar como um castelo de areia na praia da Costa da Caparica. Sofia não piscou. Tens 2 minutos. Depois, saio eu mesma contigo. Isabel sorriu, um sorriso falso como as promessas de um político em campanha. Ele precisa de calor, de suavidade. Não de alguém que os outros saúdam por medo. Aquilo doeu, não por ser novo, mas por remexer na dúvida que Sofia enterrara fundo, desde os dias em que o pai, Álvaro, a confundira com a meia-irmã Catarina no jantar de ensaio. Mas Sofia não era de quebrar. Treinada para emboscadas, ela vira o golpe vir de longe. Semanas antes, no jardim do palacete, durante o jantar de ensaio, Isabel erguera o copo de vinho do Douro com um brinde envenenado, ao amor, aos novos começos, e aos noivos. Homens bonitos são difíceis de guardar, não achas, Sofia? O riso nervoso espalhara-se pela mesa como névoa matinal, mas Sofia sentira o veneno. Pedro apertara-lhe a mão por baixo da mesa, mas sem defender, sem erguer os olhos. Teresa fitara Isabel com um olhar que podia queimar azulejos. Sofia sorrira, controlada, como aprendera nas academias militares. Sorrir sob pressão não é fraqueza, é domínio. Mais tarde, ao passear pelo caminho de Sebes, ouvirás, Isabel e Catarina, atrás da tenda, vamos garantir que ela tenha exatamente o que merece. As palavras gelaram-lhe o sangue, mas em vez de confrontar, escutou. Elas viam-na como a quieta, a sortuda que roubara Pedro. Não sabiam que ela comandara operações onde o silêncio precedia a vitória. Naquela noite, o sono não veio. O corpo descansava, mas a mente mapeava o terreno como num exercício tático. No dia seguinte, uma mensagem anônima no e-mail: sabes com quem te casas? Uma foto anexada, Pedro abraçando uma mulher num casaco vermelho, borrada como se tirada às escondidas. Sofia não tremeu, analisou, verificou metadados, 3 noites antes, num café em Alfama. Em vez de confrontar Pedro, ligou para Carlos, um antigo camarada de armas, agora fotógrafo freelance com habilidades em investigação discreta. Preciso de um favor. Fotos por agora. Ele não perguntou, sabia que Sofia não pedia à toa. Enquanto isso, uma mensagem de uma velha amiga de Pedro, a Catarina sempre disse que ela e o Pedro tiveram algo sério na universidade. Achei que devias saber. Sofia fitou o ecrã, sentindo a traição crescer como uma erva daninha no jardim negligenciado. Confiança quebrada transforma perguntas em instintos, pensou, e quando um ditado militar que a guiara em missões. O ar da tarde pesada como o calor alentejano envolvia o jardim de Isabel para o encontro familiar pré-casamento. Luzes de vestão cruzavam o pátio, almofadas espalhadas em sofás alugados, etiquetas nos guardanapos como marcas de território. Sofia viu Pedro rindo com Catarina, demasiado perto, um riso encenado para a audiência. Isabel flutuava entre grupos, guiando conversas como uma marionetista. Um amigo de Pedro comentou: vocês cresceram juntos, hein? Catarina sorriu: podes dizer que sim. Pedro não corrigiu, apenas bebeu o seu vinho verde. Sofia manteve-se à margem, deixando a tensão ferver devagar. Nos jogos de jardim,
Catarina sentou-se ao lado de Pedro, a mão no joelho dele, intencional, provocadora. Teresa viu de longe, os olhos cortando como facas de fado. Sofia não reagiu, em guerra, reagir primeiro é perder o controlo. Deixou-as subestimar. Isabel interveio com timing perfeito. Catarina, ajuda-me com aquela foto do jantar. Ligou o telemóvel a um ecrã, e lá estava, uma imagem de restaurante, velas, vinho tinto, Catarina inclinada para Pedro, sugerindo mais do que amizade. O empregado achou que éramos um casal, riu Isabel. A foto era uma armadilha visual, plantada para semear dúvida. Sofia sentiu o peito apertar, não por ciúme, mas pela coordenação da dor. Aquela não era pânico, era plano. Regressou ao apartamento, o corpo pesado como chumbo. Pedro dormia, alheio. Ela abriu o portátil, organizou evidências, metadados, mensagens, padrões. Quem semeia ventos colhe tempestades, murmurou, um provérbio português que ecoava a sua resolução. Carlos enviou mais, rastreios de IP ligando Isabel a envios anónimos. O dia do casamento amanheceu claro, o sol de Sintra iluminando o pátio como um holofote impiedoso. Convidados murmuravam sobre o atraso, abanando-se com programas. Isabel e Catarina paseavam nervosas sob o arco de magnólias. Sofia observava da cortina, serena. Carlos subiu ao palco improvisado, vestido como fotógrafo, mas com a precisão de um operador especial. O ecrã acendeu, senhoras e senhores, antes da cerimónia, a noiva pediu para esclarecer preocupações. Mostrou as fotos lado a lado, a editada por Isabel, insinuando traição, e a original, Pedro com a prima, rindo de algo inocente. A imagem foi manipulada, cortada, recolorida. Metadados intactos. Murmúrios viraram gaspes. Teresa cruzou os braços, Álvaro acenou devagar. Além disso, o e-mail de submissão a tabloides traça ao IP da casa de Isabel. Silêncio pesado. Carlos continuou, e áudio de uma reunião, voz de Catarina, quando ela surtar, o Pedro vai embora. Só preciso que ela perca o controlo. O peso caiu como uma pedra no Douro. Catarina levantou-se, foi fora de contexto. Um amigo de Pedro rebateu, não há contexto para malícia. Sofia saiu então, no seu uniforme azul marinho, estruturado como uma ordem. Pegou no microfone, isto nunca foi só amor. Foi dignidade, definir a história. Não houve aplausos ruidosos, mas um reconhecimento quieto. Pedro juntou-se a ela, estou ao teu lado. Carlos entregou um pendrive, há mais, se precisares. O pátio ficou imóvel, uma quietude atordoada. Sofia avançou, agradeço a paciência, por ouvirem a verdade. Virou-se para Isabel, não fazes mais parte da minha vida nem desta cerimónia. Teresa ergueu-se, ligou o braço ao dela, apoio silencioso, mais forte que qualquer véu. Pedro murmurou, já era tempo. Isabel aproximou-se, gaguejando, Sofia, por favor. Não era para ser assim. Sofia ergueu a mão, não planeaste um casamento. Planeaste uma queda e falhaste. 2 funcionários, discretos, escoltaram-na. Perdoas um ladrão, disse Sofia, vendo-a ir, mas não quem rouba o teu nome e tenta enterrá-lo. Uma amiga, Filipa, correu com um envelope rasgado, encontrei perto do lixo. Da tua avó. A carta, minha forte menina, a tua força é o teu legado. Vejo-te. Manchas de dedos, como tentativa de dano. A Catarina esteve perto dos presentes. Sofia apertou a carta, não só humilhação, mas erasure. A cerimónia seguiu, simples, honesta, sem floreados. Teresa caminhou com Sofia pelo corredor. Pedro esperava, não entraste na minha vida. Ficaste ao lado. Breve, sincero. Na recepção, Carlos entregou outro envelope, mensagens apagadas de Isabel. Sofia guardou-o. O apartamento, à noite, parecia esvaziado, não de coisas, mas de ilusões. Presentes meio abertos, fitas espalhadas. Sofia sentou-se, pés descalços no chão frio. Pedro ao lado, silencioso. Cura não vem aplausos, pensou, vem no silêncio. Abriu um saco, uma nota de Teresa, está bem. Não fui franca. Ver-te forte bastou. Sofia ligou, não estavas na fila da frente. Teresa, disseram que o lugar foi realocado. Não quis cena. Fúria fria subiu, exilaram a mãe num dia seu. No dia seguinte, visitou Teresa com flores e café.
Sentaram-se, mudas ao princípio. Devia ter visto, protegido o teu lugar como tu proteges o meu. Teresa apertou-lhe a mão, não falhaste. Escolheste graça sobre fogo, e eduquei-te assim. Doaram decorações a um abrigo para mulheres vítimas de violência em Lisboa, belo reaproveitado. Devolveram o presente de Isabel, remetente devolvido. Sem endereço. Apagou o número de Catarina. Pedro mostrou a pen, queres ver? Sofia, só se fecha, não reabre. Abriu, e-mails de Isabel, plano B se Sofia quebrar, correntes com editores de tabloides, vendemos o colapso dela como exclusivo. Não surpresa, mas clareza. Ligou a uma especialista em RP militar, ameaça à reputação. Preciso de firewall. Rastrearam IPS, logs. Compilaram PDF, isto é o que a lealdade nunca pareceu. Enviou a família próxima. Apresentou queixa civil por difamação, conspiração. O advogado, ex-militar, tens mais que suficiente. Isabel ligou, saiu do controlo. Queria melhor para Catarina. Sofia, não querias melhor. Querias-me apagada. Desligou, não dou segunda chance a apagadores. Visitou a base, conversou com recrutas femininas, não explicas a tua patente a quem mede só rendas. Pedro e Teresa surpreenderam-na com uma caixa de sombra, insígnias de oficial, votos pessoais, aparece. Fica firme. Não recuse. Escreveu uma carta final, tentaste roubar o palco. Construiu uma plataforma e caíste. Queimou-a, perdão não é obrigatório, fronteiras sim. Uma notícia, Isabel enfrenta processo por campanha de difamação. Outra vítima, padrão igual. Sofia mexeu mel no chá, não é mais a minha guerra.